pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, e tu és o rei, ninguém pode mudar. Tu és o leão da tribo de Judá, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. E Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge e Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ruge, leão sobre nós. Oh, E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de
Jesus Santo, 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 Tu és Santo, 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 Jesus Santo, 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 Tu és Santo. Que alegria estar com vocês aqui hoje. Quero te convidar a sentar no seu lugar. Um privilégio para mim poder estar com você aqui hoje. Feliz de ver todos vocês aqui. Amém? Eu quero compartilhar com você essa palavra hoje. E essa palavra, ela é como se fosse um pequeno livro da minha vida, das coisas que eu julgo mais importantes a respeito desse assunto que nós estamos falando nessa série chamada Corações Ardentes. Deixa eu te explicar o que significa, qual é a intenção. Há muitos anos atrás, talvez há uns 3 anos atrás, quando o Senhor me deu essa série Corações Ardentes. Deixa eu te explicar qual é a intenção dessa expressão Corações Ardentes. Existem pessoas que elas vão ter constantemente um coração disponível para Deus. Qualquer hora que Deus quiser usar essas pessoas vão estar lá disponíveis. Se o Senhor quiser usar essas pessoas lá no meio do ambiente de trabalho delas, elas vão estar disponíveis 24 horas por dia, na escola, na faculdade, na rua, na família, em qualquer lugar onde elas estiverem, o coração delas está disponível. Elas estão atentas à voz do Senhor. Se o Senhor falar com elas, ore por aquela pessoa, elas vão orar. Se o Senhor falar, pregue para aquela pessoa, elas vão pregar. Qualquer momento, se o Senhor falar com elas, se muda da sua cidade, vai para outro lugar, elas vão mudar, elas vão estar prontas para obedecer. Agora, todo cristão que já experimentou isso sabe que a melhor coisa do mundo é ter um coração ardente, um coração apaixonado por Jesus, um coração que confia na voz do Senhor, naquilo que o Senhor fala. É a melhor coisa que tem. É a melhor coisa você poder ser usado pelo Senhor para fazer a vontade do Senhor em qualquer lugar. Não há nada melhor, não há nada mais prazeroso do que isso. Agora, a pergunta então é: o que impede uma pessoa de ter um coração ardente para sempre? Por que as pessoas não têm tido um coração ardente? Porque eu quero te dizer, eu não sei se você tem um coração ardente, eu tenho. Eu estou pronto para Deus me usar a qualquer hora que Ele quiser, em qualquer lugar que eu estiver, na minha casa. Irmãos, eu sonho com meus vizinhos. Deus me conta as coisas. Aí eu nem tenho trabalho de pregar, eu posso só chamar eles e falar: vem cá, sonhei com você. Eu acho que foi Deus que me contou. E conta o sonho, o vizinho converte. Bom, né? O que você faz? Por que as pessoas não têm tido um coração ardente? Então eu quero falar com você hoje 4 pontos, que eu demorei muito para misturar esses 4 pontos na minha vida, para chegar ao estado de vida e cristianismo que eu tenho hoje. E o que eu demorei muitos anos para mastigar e entender, eu vou te dar de graça. Mas às vezes quando a gente ganha as coisas de graça, a gente não valoriza. Então eu quero te falar para você valorizar, porque demorou muitos anos para eu chegar nesse entendimento aqui. O que impede as pessoas de terem um coração ardente? Primeira pergunta é: você gostaria de ter um coração ardente? Um coração apaixonado por Jesus? Você gostaria de ser uma pessoa pronta para Deus te usar na hora que Ele quiser, qualquer hora, Deus falar com você, você ouvir a voz de Deus, você poder orar pelos enfermos e ver os enfermos sendo curados? Você gostaria disso? Bom, então é para você. O primeiro ponto é a justificação. Fala comigo: justificação. Justificação é o fato de que Deus tornou você justo através do sacrifício de Jesus e da ressurreição de Jesus. Você tem que saber disso. Jesus já pagou o preço por todos os pecados. E você precisa querer de pagar uma conta que já foi paga.
está me ouvindo? É cheio de cristãos querendo pagar a conta do pecado. Não posso ser usado por Deus agora, porque eu pequei. Então agora eu tenho que ficar muito triste, muitas semanas triste, vivendo como um derrotado. Você está querendo pagar uma conta que já foi paga. Você tem que parar de querer pagar essa conta. Uma conta que Jesus já pagou. Talvez você ache que isso é bonito. Não, eu tenho que ficar aqui e me humilhando e muito triste. E eu sou de gay, Deus não pode me usar porque eu pequei. Você está achando que isso é bonito. Talvez você está achando que isso é humildade. Deixa eu te falar o que é isso. Isso é desprezar a cruz de Cristo. Cristo não morreu em vão. O sacrifício dele foi suficiente. Se ele disse que a conta está paga, a conta está paga. Romanos 4:25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A palavra justificação no grego aí significa o ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele. Repete isso comigo aí. A justificação é o ato de Deus. Não é um ato seu que te torna justo. Não é porque você está andando tão certinho que você é justo aos olhos de Deus. A justificação é um ato de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele. Você tem que receber isso. Então olha bem, Romanos 5:1 diz assim: justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não somos justificados porque nós começamos a ter muitas ações justas. Nós somos justificados por causa da ação de Deus, de entregar seu Filho Jesus naquela cruz para sofrer pelos nossos pecados. E quando nós temos fé nisso, justificados pois mediante a fé, então nós temos paz com Deus. Fala comigo, paz com Deus. O que é paz com Deus? Sabe quando está tudo bem entre você e uma pessoa? Não existe guerra, não existe discórdia entre você e aquela pessoa? Está tudo em paz. Vocês já assistiram aquele filme, ou já ouviram falar num filme que chama Como Se Fosse a Primeira Vez? Quem já ouviu falar desse filme? Era uma mulher que tinha um problema, né? Uma amnésia de memória recente. Ela tinha perca de memória recente. Então todo dia o marido dela tinha que conquistar ela de novo. Todo dia ele acordava, ela esquecia quem ele era. Aí ele tinha que se apresentar de novo. Aí ele tinha que conquistá-la de novo, para no final do dia ele poder ter ela de novo. As mulheres acham lindo isso, né? O marido conquistando todo dia. Mas você sabia que tem gente querendo ser assim com Deus? A pessoa quer acordar como se ela fosse totalmente distante de Deus, e eu tenho que fazer muitas coisas para conquistar Deus, para merecer Deus, para que Deus fale comigo. Então hoje eu tenho que acordar, jejuar, orar, ler 55 capítulos da Bíblia, para que... Está tudo errado. Deus fica olhando você, esperando você acordar todo dia. Enquanto você está dormindo, Ele está te abençoando, que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Não precisa. A Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Ele, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Amém? A morte e a ressurreição de Jesus foi suficiente para acabar com os nossos pecados. Agora eu quero que você entenda isso. O simples fato de Jesus morrer e ressuscitar não justifica uma pessoa até que essa pessoa tenha fé nisso. Então, há uns 4, 5 dias eu estava deitado para dormir e o Espírito Santo veio falar comigo. E ele falou comigo assim: meu amigo, sua pregação está muito boa. Eu falei: obrigado, Senhor. Ele falou: mas está faltando uma chave aí. Eu falei: é, Senhor? Eu estou falando sério, desse jeito.
É, Senhor? Ele falou, é. E eu falei, o Senhor vai me dar a chave? Ele falou, é claro. Eu falei, então pode começar a falar. E ele começou a me falar. E eu vou te falar o que ele me falou. A chave. João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Lê comigo aí. Lê em voz alta aí, vai lá. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Essa expressão de modo que, no grego é essa palavra que você está vendo aí, katos, que significa de acordo com, justamente como, exatamente como. Então o que o texto está falando é que justamente como, exatamente como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também Jesus, o Filho do Homem, ele foi levantado. Agora, lê comigo Números, capítulo 21, versículo 8, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar, viverá. Então preste bem atenção, o que aconteceu aqui é que o povo de Israel perdeu em um certo momento a proteção de Deus ali no deserto. E serpentes abrasadoras, serpentes vieram e começaram a morder o povo no meio do deserto. E o povo começou a morrer por causa das mordidas das serpentes. Você está entendendo? Então Deus, como diz o texto aí, o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar essa serpente em uma haste alta. E ele disse, repete comigo: todo que olhar, fala aí comigo, todo que olhar, ou mirar, fala mirar, na serpente, ficará curado. Vou te explicar isso. Lê comigo aí 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então fala comigo assim: aquele que não conheceu o pecado, fala assim, esse é Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, ou seja, Deus fez Jesus se tornar o próprio pecado, certo? Então fala comigo assim: Jesus se tornou o próprio pecado na cruz, para que nele eu fosse feito a justiça de Deus. Então presta bem atenção. Muitas pessoas, quando lembram de Jesus crucificado, elas têm uma imagem, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele foi como ovelha muda levado ao matadouro, não é assim? Então as pessoas olham para Jesus crucificado com uma imagem muito piedosa, mais ou menos assim, tadinho dele, algo do tipo. Mas eu quero te falar, não é nada disso. Primeiro, ele não é tadinho porque ele não foi para lá obrigado, ele se entregou para estar lá. Mas na verdade, o que você precisa enxergar, e o que grande parte dos cristãos não enxergam, é isso aqui, ó. Pense em todo nojo do pecado. Pense em toda sujeira do pecado. Pense em toda coisa ruim que o pecado é. Pense em toda desgraça que o pecado é. Toda maldade, toda coisa nojenta, toda coisa repulsiva que o pecado é. Tudo isso estava em Jesus quando ele foi crucificado. Todos os pecados da humanidade estavam ali, e não apenas isso, a natureza do pecado estava ali, e é por isso que Jesus, ele disse que ele não estava sendo levantado como um cordeiro, mas ele estava dizendo que como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também seria levantado. Isso é tão forte que Mateus capítulo 27, verso 46,
Eu quero que você leia comigo aí. Olha lá. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O que isso aqui está dizendo, amado, é mais ou menos assim. Naquele momento, todos nós sabemos que Deus não tem comunhão com o pecado, amém? Todos nós sabemos que Deus não contempla o pecado, amém? Correto? Então, o que estava acontecendo, imagine esse pedestal de microfone aqui, ó. Imagine que isso aqui era Jesus na cruz, certo? Mas ele estava ali como uma serpente levantada, ou seja, todo o pecado, toda a maldade estava sobre ele, toda a natureza do pecado estava ali. Quem estava naquela cruz, naquele exato momento, não era o Deus Santo, Santo, Santo. Quem estava na cruz, naquele momento, era o pecado da humanidade. E isso foi tão forte, que ao invés de Deus ficar ali olhando Jesus, era tão nojenta, guarde essa palavra, nojenta. Era tão nojenta aquela coisa que estava sobre Jesus, que Deus saiu daquela cena. Eu gosto de usar essa expressão, é como se Deus tivesse dado as costas para Jesus. Para quê? Para ficar de frente para você, para ver você livre de todos os pecados, porque os seus pecados agora estavam lá. Então esse é o motivo que Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele não podia contemplar aquela imundícia, aquela sujeira, aquela nojeira que estava sobre Cristo. Mas ele podia contemplar você justificado, limpo dos seus pecados. Tá, pastor, e o que foi então a coisa que o Espírito Santo falou com você lá, que estava faltando uma chave? A coisa é essa aqui. O que ele falou foi o seguinte: filho, é o seguinte, lembra que o povo de Israel estava sendo mordido pela serpente? Falei, lembro. E lembra que eles olhavam para a serpente de bronze e ficavam curados? Falei, lembro. Ele falou, pois é, a verdadeira mordida da serpente foi em Eva, certo? Foi o pecado. E o mundo então tem esse veneno no seu corpo. Agora, muita gente dentro da igreja continua com o veneno da serpente no seu corpo. Sabe por quê? Porque ainda não aprendeu a olhar para a serpente que foi levantada naquele madeiro. Entenda bem, as pessoas sabem que Jesus foi crucificado, as pessoas sabem que ele morreu e ressuscitou, mas a maioria das pessoas não entenderam que o pecado e a natureza pecaminosa ficaram lá. Agora, a serpente estava no deserto e o povo continuava morrendo. Quem era a única pessoa que não morria? Aquele que mirava para a serpente. Você tem que aprender a olhar para Jesus e entender que o nojo do seu pecado estava lá. E porque o nojo do seu pecado estava lá, não pode estar mais sobre você. E porque Jesus foi castigado por causa daquela nojeira daquele pecado, você não precisa ser castigado de novo. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, meu amado? Joga a bolinha. Joga a bolinha, vai. Só será curado quem olhar para a serpente. Você tem que entender e aceitar o que a Bíblia chama, repete comigo aí, o presente da justiça. Quero te fazer uma pergunta. Todo mundo sabe que nós nascemos pecadores, certo? Nós nascemos pecadores? Tá. Quantos pecados você cometeu no útero para nascer um pecador?
Quantos? Quantos pecados você cometeu dentro do útero da sua mãe para nascer um pecador? Quantos? Nenhum. Interessante, né? Você nasceu pecador por causa do que outro homem fez. Adão. Quanta justiça você tem que cometer para ser justo? Nenhuma. Você é justo por causa do que outro homem fez, Jesus. É simples assim. Você está entendendo? Deus não pode mais ver todo o pecado sobre você, porque Ele já viu sobre Jesus. Amém? Então a primeira coisa que você precisa ter para manter um coração ardente é a consciência da justificação. Irmão, nunca mais eu fico separado de Deus. Mesmo se eu pecar, há 5 minutos atrás eu pequei, eu não estou separado de Deus. Porque eu não vou pagar preço nenhum pelo meu pecado. Porque o preço já foi pago. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, o senhor está falando então que eu posso sair por aí pecando? Estou não. Os que foram justificados morreram para o pecado. Nós não temos como viver para o pecado mais. Quanto mais consciência da justiça de Deus você tem, menos você vai querer estar perto do pecado. Deixa eu te explicar uma coisa. Uma pessoa que é mentirosa e vive mentindo e todo mundo sabe que ele é mentiroso, não se importa de contar mais uma mentira. Você entende o que eu estou dizendo? Mas se você é uma pessoa que tem uma boa fama de sempre falar a verdade, você não vai querer falar mentira, porque você sabe que se você mentir, sabe, você pode acabar com aquela boa fama que você tinha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você é justificado, você quer manter isso. Não há nada que quebranta o meu coração mais do que chegar na presença de Deus, saber que Ele me amou de graça, me chamou de graça, me perdoou de graça, me ama de graça. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Então essa consciência da justificação, poder olhar Jesus assim, sempre mantém meu coração aquecido, porque eu sei que nada pode me separar do Senhor. Que se eu pecar, meu amigo, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue dele nos purifica. Não é que nos purificou, nos purifica. Não é que nos purificou um dia, Ele nos purifica. Ele continua nos purificando sempre. Esse é o ponto 1. Tem mais 3. Segunda coisa, que é o ponto 2, para manter seu coração aquecido, é a nova aliança. Esse aqui é um assunto importante, porque deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma coisa que os teólogos chamam da revelação progressiva de Deus. Ou seja, Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus habita em luz inacessível, Deus é tão maravilhoso que seria impossível eu chegar para você e contar para você meia hora de história para contar quem é Deus. Então Deus foi se revelando ao homem progressivamente por milhares de anos. Isso está escrito na sua palavra. Então as pessoas, os teólogos, concordam que o ponto final da revelação progressiva de Deus é Cristo. Lembra de que Cristo falou assim, ó, vocês estão pedindo para ver o Pai? Todo dia eu estou aqui com vocês. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, a Bíblia está escrita para nos revelar o Pai, e o fim dessa revelação é Cristo. Então, o Pai é aquilo que você pode ver em Jesus. Seu amor, sua misericórdia, seu sacrifício, o quanto Ele nos ama. Mas muitas pessoas, eles pegam a Bíblia e pegam textos do Antigo Testamento, por exemplo, da lei, e essas pessoas querem guardar a lei. Fala comigo, guardar a lei. Eu quero falar com você uma coisa: nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Para começar,
a lei nem foi dada a nós, a lei foi dada aos judeus. E tem gente querendo guardar uma coisa que nem foi dada a eles. Está entendendo o que eu estou falando? Nem foi dada a nós a lei, nós nem somos judeus. Não temos que guardar a lei. Não temos. Se você tiver dúvida sobre isso, pega a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 14, e leia até Gálatas capítulo 5. Você vai ver Paulo está falando só sobre isso. O que ele está dizendo ali é: não guarde a lei, não se justifique na lei. Se você quiser se justificar na lei, você vai se perder. Agora, a lei tem um propósito muito poderoso que eu quero falar dele com você aqui hoje. Eu quero ler com você 1 Coríntios 15, 56. Olha o que diz aqui. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Fala isso aí comigo. A força do pecado é a lei. Você que é meio tendencioso de guardar a lei, você vai ficar escandalizado comigo hoje. A força do pecado é a lei. Você quer aumentar sua capacidade de pecar? Tenta guardar a lei. Tenta justificar com obras da lei. E você vai estar aumentando, amplificando a sua capacidade de pecar. Porque até hoje, nesses milhares de anos, eu conheci um que foi capaz de cumprir a lei. O nome dele é Jesus Cristo. Já já nós vamos falar disso. Mas fala comigo, a força do pecado é a lei. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Não se escandalize comigo, se escandalize com Paulo. Vamos ler em voz alta? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Olha como é que o apóstolo Paulo chamou a lei: o ministério da condenação. Agora você tem que definir em qual ministério você está, Lindsay. Ou você está no ministério da condenação, ou você está no ministério da justiça. Onde você está? No ministério da condenação ou no ministério da justiça? Você tem que escolher entre duas coisas. Ou você é um pecador, ou você é justificado. Define, porque não dá para ser as duas coisas. Ah, pastor, mas Paulo falou que ele era o maior dos pecadores. Negativo, ele falou que ele era lá atrás, quando ele perseguia a igreja. Eu desafio você a achar no Novo Testamento um lugar que fala que você é um pecador. Não fala, você é justificado. Você está debaixo do ministério da justiça. É o sangue do Cordeiro. Não é sangue de bode, nem sangue de boi, nem sangue de novilho. É o sangue de Jesus Cristo que te cobre. Você é justificado. Enquanto você se enxergar como um pecador, nunca você vai poder ter um coração ardente e apaixonado, porque você sabe que Deus não pode se relacionar com o pecado. Mas nós não estamos debaixo do ministério da condenação. Nós estamos debaixo do ministério da justiça. Não se escandalize comigo, escandalize com Paulo. 2 Coríntios 3,7. Lê comigo aí, olha. E se o ministério da morte, olha como ele chama. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Se o ministério da morte, olha como ele chama, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Ele chama o ministério da morte. Não sou eu, não diga que o pastor Gilson disse isso. Eu só estou lendo a Bíblia. Se você tenta se justificar, amigo, se você tenta ser justo através das obras da lei, você está desprezando a cruz de Cristo. Porque o que nos faz justos é o fato de que Cristo cumpriu a lei, se sacrificou por nós e liberou o seu Espírito para habitar em nós. É por isso que Romanos 8, apóstolo Paulo dá, sabe,
Eu acho que é um suspiro aquele texto. Ele fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vai ler a sequência daquele texto. Você vai ver que, em resumo, o que ele está falando é que Jesus, que cumpriu todas as coisas, liberou o Espírito dele que agora habita em mim, de forma que em Cristo eu sou justo. Está me entendendo? Agora eu quero ler com você Romanos capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 6. Olha o que diz: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada à lei, pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Veja bem, o texto não está falando de casamento, tá? O texto está dando o seguinte exemplo: se a mulher é casada e o marido dela está aqui vivo, ela não pode ter outro homem, tá certo? Agora, se o marido morrer, então ela pode casar com outra pessoa. Por quê? Porque a lei vigora sobre um morto, tá certo? Nós temos aqui, entre os irmãos, eu estou vendo aqui alguns advogados e também alguns policiais. Tá, você chega em uma cena onde uma pessoa praticou um assalto, certo? E você está lá, pegou aquela pessoa praticando um assalto, lá, pega em flagrante. O policial pode pegar aquele camarada e prender aquele camarada ali, levar aquele camarada para a delegacia, porque ele foi preso em flagrante, correto? Muito bem. O advogado pode chegar lá e condenar aquele cara porque ele foi pego em flagrante, daí vai pagar, vai ser preso e tal. Agora, se aquele mesmo cara fizer aquele mesmo assalto e na hora que o policial chegar, ele pega o revólver e dá um tiro na cabeça, o policial vai fazer o que com ele? O policial vai levar o morto para a cadeia? O advogado vai processar o morto? Vai ou não? Não, porque a lei não vigora sobre um morto. É isso que o texto está falando. Então aquela mulher está ligada ao marido, que ele está vivo, mas se ele morrer, acabou a lei, ela está livre. Então o verso 4 continua dizendo assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que está dizendo é o seguinte: a lei dominava sobre você enquanto você estava vivo, mas quando você entregou sua vida a Cristo, meu amigo, você morreu e nasceu de novo para Ele, vivendo agora pelo Espírito e não pelas práticas das coisas dessa carne, não com o pecado atuando em sua vida e posto em realce pela lei negativa. Agora você vive pelo Espírito. Se você nunca assistiu uma mensagem que eu preguei aqui chamada Os Dois Mundos, está lá no YouTube, coloca lá, Pastor Gilson, Os Dois Mundos, e você vai entender que existe um mundo espiritual que habita dentro de você, que agora nós somos guiados pelo Espírito. Não é ninguém falando faça isso ou não faça aquilo, é o Espírito que te guia. O Espírito de Cristo foi enviado aos nossos corações, você sabia? O Espírito Santo habita em nós. Nós vivemos uma vida guiada pelo Espírito agora. Nós não nos justificamos nas obras da lei. Agora, a lei tem um propósito, e o problema é que muitos cristãos não entenderam o propósito da lei, que eu vou contar para você agora. Romanos 5:20.
Olha o que diz. Sobreveio a lei para que, fala comigo, para que, fala de novo, para que, só mais uma vez, para que, olha aí, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Quando eu li esse versículo, deixa aí o versículo 20 aí para mim, por favor. A lei veio para que avultasse a ofensa. O que significa? A lei veio para tornar o pecado ainda maior e mais fácil. A lei veio para revelar que nem eu, nem você, por maior esforço que a gente faça, depois de receber a natureza pecaminosa, nós jamais seríamos capazes de alcançar o nível da justiça de Deus. A lei veio para fazer eu e você, o homem, desistir de tentar, na sua própria força, alcançar a justiça de Deus. É impossível. Então fala comigo, a lei veio para que, esse é o propósito dela, ela veio para que avultasse a ofensa. Agora, Romanos 3, versículos 19 a 26. Vamos ler Bíblia hoje, fala aleluia. Quando a Bíblia fala mais, eu falo menos. Romanos 3,19 em diante diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, fala comigo, sem lei. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por causa da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando a igreja começou a querer se justificar na lei, sabe? Não, eu vou guardar o sábado, eu não vou comer isso, eu não vou beber aquilo. E aí começaram as coisas. E as pessoas começaram a querer ser justas e mais justas do que as outras, porque elas faziam isso. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Gálatas 5:4, diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vou falar uma coisa que eu falei no início. Você tem que parar de querer pagar uma conta que já está paga. Cristo já pagou. Pronto. Está me ouvindo? Para de querer misturar a lei e a graça. Para de querer pôr vinho novo em odre velho. Você nem é judeu. E mesmo se fosse depois de Cristo, você morreu. Nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Somos justos porque Ele nos justificou. Veja bem, esses dois pontos que eu falei aqui, a justificação e a nova aliança, são as coisas mais capazes de manter o meu coração aquecido.
Porque todas as outras coisas que você poderia falar, oração, adoração, jejum, sei o quê, nada disso funciona se você não entender que você tem acesso livre, contínuo, constante a Deus. Não adianta você saber que oração funciona e ao mesmo tempo saber que a sua oração não seria ouvida porque você carrega pecados e pecados. Vamos para o ponto 3? Hein? Posso ir? A terceira coisa capaz de manter o seu coração aquecido, seu coração ardente, porque não tem nada melhor nesse mundo do que manter seu coração ardente na presença de Deus. Qualquer hora você pode ser tocado por Deus, qualquer hora Deus pode falar com você, qualquer hora Deus pode te revelar, qualquer hora você pode impor as mãos e orar pelas pessoas, qualquer hora Deus pode te dar uma palavra profética para alguém, qualquer hora é a melhor coisa. O ponto número 3 é: conheça o plano de Deus para você e siga-o. Certo? Veja bem, uma das primeiras coisas que Deus revela às pessoas que Ele salva, que Ele chama, é o destino. Você tem que entender que salvação tem tudo a ver com destino. Para começar, muda o lugar para onde você está indo, não é verdade? Mas uma das primeiras coisas que Deus revela a todo aquele que Ele chama é o destino, o propósito da sua vida. Você vai se lembrar de Mateus 4,19, quando lá estava Pedro, né? André, e aí Jesus chega para eles e fala com eles assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Veja bem, na hora que o Senhor chamou, Ele já contou o que ia acontecer. Ele não enganou eles. Ele não falou: vinde após mim e eu vos farei milionários. Vinde após mim e eu vou te dar uma casona e um carrão. Ele falou: não, eu vou te fazer pescadores de homens. Agora, você precisa conhecer o propósito de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida, e você precisa seguir esse plano. As pessoas me perguntam: pastor Gil, o que você está fazendo da sua vida? Eu falo: eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo há 20 anos, seguindo o plano. E o plano vai ter muitas fases, muitas etapas, mas você tem que saber que você está ali, seguindo o plano. Você está indo para lá. Qual o plano de Deus para você? Você tem que saber isso. Geralmente, o plano de Deus é uma obra impossível de ser feita por você. Quando Deus começou a me revelar todas as coisas que Ele queria fazer através de mim, eu falei assim: isso não é possível. Então eu descobri que por causa disso era realmente a vontade de Deus. Porque se for possível, então realmente não é o plano de Deus. O plano de Deus para você é uma coisa impossível de você fazer na sua própria força. Agora, eu quero te falar algo para esclarecer você sobre isso. Quero ler com você Êxodo capítulo 31, versículos 1, 2 e 3, depois o 6 e o 11. Está escrito assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei, fala comigo, chamei. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Fala comigo aí. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Verso 6. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Verso 11. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Repete esse final comigo aí bem alto, fala aí. Eles farão tudo
segundo tenho ordenado. Eu tenho uma aliança no meu dedo. E essa aliança aqui, se você vê ela de perto, ela é uma aliança muito específica. Ela tem alguns detalhes muito específicos que foi muito difícil achar quem fazia isso aqui. Na verdade, eu não achei aqui. Eu achei fora, em outra cidade, alguém que pudesse fazer essa aliança como eu queria. Porque mesmo com toda a tecnologia que existe hoje, algumas coisas são muito difíceis de achar mão de obra qualificada para fazer. Pois bem, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. E deixa eu te falar o que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma obra impossível. Era uma obra impossível. Você está vendo esse lugar que nós estamos aqui? É um lugar bem feito, é um lugar agradável, é um lugar cheio de tecnologia. Mas comparado ao tabernáculo, isso aqui é um lugar extremamente simples. Deixa eu te explicar o que é simples. Aqui você tem uma coisa de acrílico feito por uma máquina, lixado as pontinhas aqui para ficar bonitinho. Tabernáculo, as coisas eram feitas de ouro, com desenhos específicos, flores, amêndoas. Agora, eles não tinham máquinas, eles não tinham indústria, eles não tinham nada para fazer aquilo. Hoje, com máquinas, você pode fazer todo tipo de bordado, mas as bordaduras tinham que ser feitas à mão. E mais, aquelas pessoas iam bordar algo que elas nunca tinham visto. Imagina, eles iam fazer algo que era impossível de ser feito. Aí pior, você ia ter um grupo de pessoas trabalhando com os tecidos, você ia ter outro grupo de pessoas trabalhando com as madeiras, você ia ter outro grupo de pessoas trabalhando com o ouro, você ia ter outro grupo de pessoas trabalhando com os perfumes e com tudo aquilo que seria usado ali. E no final tinha que juntar todo mundo, tudo que todo mundo fez, e tinha que dar certo. Era uma obra impossível. Fala comigo, uma obra impossível. E Deus sabia que era impossível. Mas Moisés não precisou ficar arrancando o cabelo para fazer aquela obra. Sabe por quê? Por causa do texto que nós lemos. O que Deus fez? Deus falou: Moisés, não esquenta a cabeça. Eu coloquei do meu espírito dentro dele. E eu dei a ele a capacidade de fazer aquilo que ele não era capaz. E eu dei a ele a habilidade para trabalhar com as mãos, para mexer com o ouro de um jeito que ele não poderia mexer. E as costureiras vão costurar de um jeito que elas não saberiam costurar. E aqueles que trabalham com madeira vão trabalhar de um jeito que eles nunca saberiam trabalhar, porque o meu espírito estará neles. Repete isso comigo. E cada um fez sua parte. E no final, Deus uniu tudo. Tá. Então aqui eu quero falar com você algo que você tem que entender. O Espírito de Deus agora habita dentro de você que é salvo. E a habilidade que Ele deu a você é diferente da habilidade que Ele deu a mim. É diferente da habilidade da pessoa que está do seu lado. A cada um Ele deu habilidades específicas para propósitos específicos. Você entendeu? Mas você tem que entender que no final das contas a obra é uma só. Você vai fazer uma parte, eu vou fazer uma parte, o outro vai fazer outra parte. Mas você tem que entender que nessa terra Deus está fazendo uma coisa só. Essa coisa é edificando a igreja para evangelizar o mundo. Essa é a obra agora. Não fica inventando coisa e pensando e achando, por exemplo, Deus me fez médico por quê? Ou Deus me fez advogado por quê? A minha função é ser médico e a minha função é ser advogado e... Meu amigo, deixa eu te falar. O seu trabalho
sua profissão, ela pode ser um meio, um lugar onde Deus vai te usar. Mas a sua profissão ou as suas habilidades, o seu conhecimento, jamais te capacitaria para fazer a obra de Deus. A obra de Deus só pode ser feita através do Espírito dele. E a obra de Deus é uma só: edificar a igreja para evangelizar o mundo. Eu estou preocupado com uma igreja que quer ensinar as pessoas a fazerem tudo. Quer ensinar a mãe a dar papinha para o neném, quer ensinar o cara como ser o bom funcionário, sei que lá. Jesus não falou isso. Jesus só falou assim, ó: vai, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Essa é a função da igreja. Tem que parar de ficar inventando que a igreja tem que fazer, sei o quê. Então você tem que conhecer o plano de Deus na sua vida. Seja lá como isso vai contribuir. O plano de Deus na sua vida precisa contribuir com a única coisa que Deus está fazendo: edificar a igreja para evangelizar o mundo. Qualquer coisa que o Espírito de Deus vai fazer através da sua vida vai estar dentro disso. Você vai estar trabalhando para a edificação da igreja e para a evangelização do mundo. Esse é o plano. Qualquer plano menor que Deus tenha, especificamente com você, assim como no tabernáculo, esse plano precisa estar ligado ao plano maior, que é aquilo que Deus está construindo. Então conheça o plano de Deus e siga-o. Você está me entendendo ou não? A capacitação do Espírito vai ser diferente em cada um, porque cada um vai lidar com pessoas diferentes. Você está entendendo? Tem gente que não me suporta, mas ama você. Tem gente que não te suporta, mas me ama. Fazer o quê? A capacitação do Espírito é do Espírito. Agora, se você não estiver disposto a conhecer o plano de Deus e seguir o plano de Deus, você vai estar fora da rota. E aí não faz nenhum sentido você ter um coração ardente. Para que Deus vai te revelar uma coisa se você não vai usar aquilo? Para que Deus vai te contar os segredos dele se você não vai contar para ninguém? Para que Deus vai te encher do conhecimento da palavra se você nunca vai ensinar ninguém? Então você nunca poderá ter um coração realmente aquecido, um coração realmente apaixonado para Jesus, até que você esteja disposto a estar engajado naquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Edificando a igreja, evangelizando o mundo. Se você não estiver engajado nisso, seu coração jamais será um coração aquecido. Jamais será um coração ardente, apaixonado por Jesus. Amém? Então, ponto número 3: conheça o plano de Deus e siga-o. Siga o plano. Há muitos anos atrás, Deus me revelou uma coisa. O que Deus me revelou foi o seguinte: você vai para se mudar para uma cidade cercada de água por 2 lados. E nessa cidade, você vai plantar uma base forte. Milhares e milhares de pessoas estarão ali naquela igreja que vai nascer. E dali, você vai a muitas nações da terra. E volta. E vai. E volta. Sinceramente, eu acho que eu nunca tinha ouvido o nome Fortaleza, senão nas aulas de geografia. Mas pouco tempo se passou depois que Deus tinha me revelado aquilo. E eu vim para Fortaleza. E eu fui ver que Fortaleza era uma cidade coberta por águas de 2 lados, no litoral leste e no litoral oeste. E desde então eu tenho visto como tudo que eu tenho feito tem a ver com o que Deus tinha revelado. Nós vamos ser em Fortaleza uma igreja de milhares e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas.
E daqui sairão missionários para o mundo inteiro. Isso não é nada demais. Isso é o plano de Deus. Como você vai estar dentro desse plano? Eu quero dizer uma coisa: se você puder, se você não tiver nenhum compromisso inadiável, venha para o Tadel segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar com você sobre ter um plano consistente. Porque muitas pessoas têm um plano muito vazio. Por exemplo, eu quero ser um líder de célula. Isso é um plano muito vazio. Porque a sua célula pode ser uma reunião que fica passando gente, sabe? Passando gente. Você tem uma célula de 10 pessoas. Mas aquela célula tem 10 pessoas há 10 anos. E as 10 pessoas que estão lá hoje não são as 10 que estavam há 10 anos atrás. Está passando gente lá. Mas às vezes a pessoa está liderando uma célula, mas não está cumprindo o propósito de Deus para a vida dela e nem o propósito de Deus para a célula. Porque os discípulos que Deus me deu, eu preciso entregá-los a Cristo naquele dia. Está aqui, Senhor. Trabalhei com eles, foi duro. 70, 80, 90 anos que eu estou trabalhando com essa pessoa aqui, mas está aí, Senhor. Então, segunda-feira, se você puder, venha ao Tadel, que eu vou estar falando sobre isso, sobre ter um plano consistente, que você vai começar e vai terminar. Se você não conhecer o plano de Deus e não seguir o plano de Deus, você jamais terá um coração aquecido. Quarto e último ponto: não apagueis o Espírito. Esse é um conselho do apóstolo Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Lê comigo em voz alta esse versículo aí, vai. De novo. De novo. Tá. Como que você apaga o Espírito? De muitas maneiras. E nessa pregação eu já falei muitas delas, mas vou repetir algumas. Como você apaga o Espírito? Letra A: me vendo como um pecador indigno. Se você se vê como um pecador indigno, imediatamente você apaga o Espírito. Por quê? Porque você está indo contra a palavra, porque a palavra diz que você é digno, porque foi justificado pelo sangue de Jesus. Tá certo? Se você se vê como um pecador indigno, você já sabe que um pecador indigno não pode ter comunhão com o Espírito Santo. É ou não é verdade? E aí o que você faz? Sai da comunhão, porque eu sou um pecador indigno, e um pecador indigno pode ter intimidade com Deus, e aí você não tem intimidade com Deus, e você apaga o Espírito. Então não se esqueça de Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, fala bem alto comigo, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Sai da guerra com Deus, irmão. Para desse pensamento de relacionamento quebrado com Deus. Que se você quiser ser cheio de Deus, se você quiser ter comunhão com Deus, você vai ter que pedir 5 pastores internacionais para pôr a mão na sua cabeça, para você receber um toque de Deus. Para com isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Está entendendo? Vem cá, Gil. Veja bem, eu não vejo o Gil tem maior tempão. Tá certo? Eu não vejo o Gil tem maior tempão, não é, Gil? Agora, por que eu não vejo o Gil maior tempão? Agora, quando eu encontrar com o Gil, eu vou ter que ficar assim, tipo, ô Gil, foi mal aí, maior tempão que eu não te vejo, né? Desculpa aí, queria te ver mais, queria ter tido mais tempo. É assim que 2 amigos se encontram e se relacionam? É ou não? Deixa eu falar, é assim, ó. Ô Gil, meu amigo, filho de Deus.
Aí tem gente que quer acordar de manhã ou de noite, vai orar, quer chegar lá e falar: poxa, Pai, queria ter ficado mais contigo, perdoe aí, eu sou assim mesmo, eu sou meio pecador. Para com isso, corre logo pro abraço. Temos paz com Deus. Fala comigo, temos paz com Deus. Fala, temos paz com Deus. Não há guerra, não há divisão, não há nada te separando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que você apaga o Espírito? Perdendo essa consciência. Pode ir, Gil, obrigado. Não apagueis o Espírito. Como que você apaga o Espírito? Letra B. Querendo se tornar justo através das obras da lei. Eu estou encaixando a mensagem para você. Gálatas, nós já lemos o capítulo 5, versículo 4, e vamos ler o 5:5 também. Olha lá. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Olha bem o 5. Porque nós, pelo Espírito, fala comigo, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Fala comigo, é pelo Espírito. É o Espírito te guiando, é o Espírito te conduzindo, é o Espírito te fortalecendo. A nossa vida é uma vida no Espírito. Então você já é justificado. Amém, meu amado? Tá bom. Letra C. Como eu apago o Espírito? Deixando de cumprir o plano de Deus. Letra C. Como eu apago o Espírito? Agora deixa eu te explicar. Tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Uma maneira bem simples de apagar o Espírito. Você está lá na padaria comprando pão. Você nunca vai me ver na padaria comprando pão. Primeiro porque eu não como pão. Mas você está lá na padaria comprando pão. E aí o Espírito fala com você assim, ó. Aquela pessoa ali está com a dor nas pernas. Vai lá e fala com ela que eu quero curar ela da dor nas pernas e ora por ela. Certo? Aí o que você faz? Eu tô doido da cabeça. O que é isso? Eu vou lá, vou orar por uma pessoa na padaria que está com dor. Eu estou ficando doido. Foi a pregação do pastor, não fez bem não. Aí o que você faz? Não obedece. E aí o que o Espírito faz? Porque eu vou falar com ele, eu falo, ele não obedece. Aí depois você chega na igreja e fica, fala comigo, Espírito de Deus. E ele está falando, eu falei a semana inteira, falei na padaria, falei no supermercado, falei no ônibus, falei no seu trabalho, falei que tanto de vezes eu falo, você não faz nada, joga a bolinha de volta para mim. Dá uma resposta quando eu falar com você. Como que você apaga o Espírito de Deus? Não ouvindo sua voz, não obedecendo, meu amigo. Quando o Senhor falar com você, faz logo. Seja humilde. Você não precisa chegar na pessoa lá dentro da padaria, aí o Senhor te fala isso, sabe? Você não precisa chegar lá e falar assim, ei, terra, eis que o Senhor diz que tu tens dor nas costas. Não precisa disso. Você pode chegar na pessoa com calma, educado, falar, olha, eu estava ali, sabe, e eu acho que o Espírito de Deus falou comigo, que você está com dor nas pernas para eu orar por você. É verdade isso? Eu estou certo mesmo? Você tem mesmo? Eu vou te contar um vacilo grande que eu dei uma vez. Lá em Minas Gerais a gente chama isso de manota. Manota é tipo quando você faz uma coisa assim e passa vergonha. Sabe? Quando você faz uma coisa feia e passa vergonha.
Lá em Minas chama isso de manota, entendeu? Tipo aquele cara que anda com a calça aqui, o zíper aberto. A gente fala, esse cara é um manoteiro, lá em Minas. Mas eu dei uma manota dessa, um vacilo desse uma vez no avião. Eu estava viajando no avião e um casal estava sentado do meu lado e eu estava lá assim, baixinho, só eu e Deus. E eu recebi uma palavra. Eu não sei por que o Senhor faz isso, ou se é eu que não sei ouvir direito ainda. Nós estamos aprendendo, amém? Mas a palavra foi o seguinte: esse casal está tendo problema com filhos. Aumentei um pouquinho minhas línguas. E eu falei, eu vou falar com eles. Só que aí o inteligente aqui, em vez de fazer só o que Deus falou, eu fui querer arrumar a coisa. E eu falei com ele assim: olha, eu quero te fazer uma pergunta. Por acaso seus filhos estão te dando trabalho? Seus filhos estão tendo alguma dificuldade? Oh meu Deus, não foi isso que Deus falou, você está entendendo? Aí o cara olhou para mim e falou assim: não, tem algum engano que a gente nem tem filho. Ainda bem que Deus me deu graça para superar aquilo naquela hora, porque com a conversa eu fui entender o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Eles não podiam ter filhos. Mas se eu tivesse falado só o que Deus falou, então na hora eles iam responder: sim, é verdade, nós não podemos ter filhos, nós temos problemas com filhos. Então quando Deus te falar uma coisa, não fica querendo inventar. Só fala o que Deus falou com humildade. E você vai ver que isso é uma coisa poderosa para manter o seu coração aquecido. João 14, 21. Lê comigo aí o último versículo de hoje. Vamos lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Fala bem alto. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você quer a manifestação do Senhor? Então você tem que ter os mandamentos dele e obedecer os mandamentos dele. Quais mandamentos? Todos os da palavra e também aquilo que ele te mandar fazer. Porque tem gente que acha que Deus morreu quando João acabou de escrever o Apocalipse. Está entendendo? Não, já acabou de escrever o Apocalipse, agora Deus morreu. Só a Bíblia é o suficiente. Quero te falar, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é demais. A Bíblia nos ensina as verdades do Senhor. Mas Deus continua vivo para mandar você orar pela pessoa da padaria. Deus continua vivo. Você quer ter um coração ardente? Deixa esse rio fluir de você. Quando eu preguei na série Corações Ardentes, há uns 4 anos atrás, era a casinha aqui, ainda era a casinha. No último dia da série eu falei sobre o templo que Ezequiel viu em Ezequiel 47. Você se lembra que daquele templo fluía um rio que saía ali debaixo daquele templo? Você se lembra? E aquele rio, por onde ele passava, gerava vida. Onde aquele rio passava, gerava vida. E eu disse que eu já vi muita gente falando, e que legal, não é? Que aquele rio é o rio de Deus, e o profeta mediu 1000 côvados, você lembra daquilo? Tinha água nos tornozelos, depois água nos joelhos, depois águas nos lombos, depois águas que não se podia encostar o pé no fundo, tinha que passar nadando. A cada 1000 côvados afundava mais, você lembra daquilo? E muita gente tem falado: olha,
Nós temos que ser como o profeta, que entra fundo, até que o rio nos conduza. Legal, tá certo, é verdade, temos que entrar fundo mesmo. Só que é o seguinte, hoje, quem é o templo de Deus? Hein? Eu não preciso te lembrar, né, do apóstolo Paulo nos ensinando que nós somos templo e morada do Senhor, correto? Então você tem que entender que hoje nós não entramos no rio, hoje nós liberamos o rio. O rio flui de nós para gerar vida onde ele passar. Você vai ver que o apóstolo João, o evangelho de João está escrito lá, que esse rio é o Espírito Santo que é liberado através de nós. Você quer ter um coração ardente, aquecido? Você quer ser uma pessoa que ama a Deus em todo tempo? Você quer ser usado por Deus 24 horas por dia? 4 coisas. Nunca se esqueça de que você é justificado. Seus pecados já são perdoados. Número 2, você não é justificado porque você pratica as obras da lei. Você é justificado por causa do sangue de Jesus. Você quer ter um coração ardente? Conheça o plano de Deus e siga-o. Você quer ter um coração ardente? Número 4, não apagueis o Espírito. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Deus agora habita em você. Por quê? Porque você é certinho, você é digno por causa das suas próprias obras. Não, você é digno nele, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Eu quero convidar você hoje a olhar para Jesus crucificado de um jeito diferente, a olhar para ele como aquele que estava carregando todos os pecados que você já cometeu e ainda vai cometer. Como que se você pudesse mirar na serpente. Entenda bem, Jesus não é a serpente. Jesus é aquele que te cura da mordida da serpente. Amém? Fica de pé no seu lugar onde você está um pouquinho. Eu quero que você faça comigo uma declaração de fé hoje. Levanta uma de suas mãos assim, ó. Você vai repetir comigo isso com muita força aí na sua voz. Repete comigo assim: eu quero declarar, pela fé, que a partir de hoje, nunca mais eu vou me sentir ou me enxergar separado de Deus, porque eu sou justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Eu tenho paz com Deus. Eu declaro que nunca mais eu vou ver inimizade entre eu e Deus. Eu declaro que eu recebo de graça a justiça de Deus. Eu declaro que a partir de hoje eu vou me esforçar para conhecer o plano de Deus e para seguir esse plano por toda a minha vida. Eu declaro pela fé que eu vou manter o Espírito aceso na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão e faça a sua própria oração agora, em cima dessa palavra. Em cima dessa palavra. Eu sou o templo. Senhor. Eu sou o templo. Meu corpo é o templo. Eu sou o templo. Eu sou o templo. Eu sou o templo. Meu corpo é o templo. Declara isso, você é templo do Senhor. Eu sou o templo, eu sou o templo, meu corpo é o templo. Mais uma vez, deixa a sua boca e diga: eu sou o templo. Eu sou o templo, eu sou. Levante os seus braços aos céus comigo e vamos declarar que se eu não for digno em ti, eu posso ser por causa da tua justiça, Senhor. E se eu não sou digno,
se eu não sou digno, e se eu não sou digno, em ti eu posso ser. E se eu não sou digno, se eu não sou digno, e se eu não sou digno, em ti eu posso ser. O sacrifício de Jesus é suficiente. O sacrifício de Jesus é Se suficiente. eu não sou digno, e se eu não sou digno, e se eu não sou digno, em ti eu posso ser. Levante a sua voz bem alto. Declare essa verdade. E se eu não sou digno, Em ti, Jesus. e se eu não sou digno, e se eu não sou digno, em ti eu posso ser. E se eu não sou Digno, Receba a justiça de Deus pela e se fé. eu não sou digno, Receba a justiça de Deus pela fé. Receba a justiça de Deus e se pela eu fé. não sou digno, em ti eu posso ser. Mais uma vez, se você pode, levante as suas mãos e cante isso. Se eu não sou digno, Se eu não sou digno, é a verdade da palavra para você. se eu não sou digno, se eu não sou digno, em ti eu posso ser. E se eu não sou digno, Se eu não sou digno, se eu não sou digno, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus, justiça de Deus. e se eu não sou digno, e se eu não sou digno, e se eu não sou digno, em ti eu posso ser. E se eu não sou digno, e se eu não sou digno, e se eu não sou digno, em ti eu posso ser. Irmãos, nós ficamos tão felizes com a presença do pastor Gilson. Eu chamei ele para estar conosco, encerrando essa série. Prontamente, ele se dispôs a estar junto conosco, ministrando. Nós somos muito gratos a ele. Essa casa é porque um dia ele escutou o chamado do Senhor. Ele veio. É o motivo de nós estarmos aqui. Porque o Senhor o trouxe. E através da vida dele, nós estamos sendo tocados. Nós vamos tocar muito mais ainda as nações. Amém? Tem um texto que nós estamos falando, que é o texto de Lucas 24, 32, que fala assim:
e dissera um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha a nos falar, quando ele falava das Escrituras? Acaso o nosso coração não ardia quando ele estava falando conosco? Isso era Jesus falando com 2 discípulos, já depois que ele tinha ressuscitado. Irmãos, tem algo que nós precisamos entender. Quando Deus fala conosco, nosso coração arde, nosso coração queima. Nós temos o privilégio hoje de ofertar e dizimar ao Senhor, mas nós não fazemos isso de qualquer jeito. Nós não fazemos isso com um constrangimento ou simplesmente porque tem alguém falando de oferta, mas nós fazemos isso com o entendimento que nós o amamos. Nós fazemos isso com o entendimento, como Davi falou a Araúna, dizendo assim: olha, Araúna, acaso eu vou oferecer um holocausto ao meu Deus, vou dar uma oferta ao meu Deus que não me custe nada? Nós damos algo ao Senhor porque nós o amamos. E o pastor Gilson ministrou o último texto que ele falou, lá de João 14, 21, fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e o manifestarei a ele. Então eu queria que você segurasse a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos fazer isso. Nós vamos devolver ao Senhor o nosso dízimo. Nós vamos entregar a Ele a nossa oferta como gratidão. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado. E nós entendemos, Senhor, que quando nós fazemos isso, nós cumprimos aquilo que está na Tua palavra. Nós cumprimos, Senhor, aquilo que o Senhor já deixou. Pai, obrigado porque através dos dízimos, missionários estão sendo sustentados em vários lugares. Pai, através das ofertas dos meus irmãos, várias famílias têm sido abençoadas durante esse período. Pai, obrigado pela generosidade, mas eu quero orar também pela vida dos meus irmãos, para que cada dia eles possam olhar para Ti e confiar. Que eles não tenham medo, mas que eles possam confiar em Ti, saber que o Senhor é que dá o sustento, saber o Senhor é que tem os guardado. Que eles possam olhar para Ti e saber que o Senhor é aquele que dá força, é aquele que nos sustenta, é aquele que não nos deixa faltar nada. Amém. Nós queremos, Senhor, te ofertar e te dizimar nesse dia com alegria, com esse entendimento, sabendo que nós estamos adorando a Ti com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Amém. Então você pode vir trazer o seu dízimo, a sua oferta, meu irmão. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Pra onde eu irei,
Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você. Quero te dizer uma coisa. Nós estamos indo para onde Deus nos mandou ir. Sabe o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu sempre fiz. Indo na mesma direção. Me preparando para fazer o que Deus sempre me mandou fazer. E você está no meio disso. Você vai fazer grandes coisas em Deus. Sabe como que você faz duas coisas? Perdão, sabe como que você faz coisas grandes em Deus? Número 1, comece pequeno. Número 2, continue fazendo. Seja fiel no pouco, você vai ver Deus. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Nunca mais você vai ter esse sentimento de inimizade entre você e Deus. Nunca mais você vai ter esse sentimento de relacionamento cortado entre você e Deus. Nunca mais você vai ficar dependendo dos seus acertos para merecer a presença de Deus. Você é merecedor por causa do que Jesus fez. Eu quero declarar que você vai andar no plano de Deus, que você vai cumprir o propósito para o qual Deus te criou. Eu quero declarar que você vai cumprir com o chamado, com o destino que Deus tem para a sua vida, e vai ser uma pessoa incendiada, com um coração apaixonado constantemente pela presença de Deus, em nome de Jesus, amém. Até segunda-feira, onde eu vou encher você de palavra viva para você cumprir seu destino, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até lá.